Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um Literário, uma parceria do Irmãos.com com o Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan, e estou aqui no meio das minhas férias para trazer para vocês um episódio que a gente gravou em maio de 2020 lá no Literário. Um livro que acho que a Carol não vai me deixar mentir, talvez seja um dos livros favoritos dela, eu gostei demais desse livro. O livro é O que é uma Família, de Edith Schaeffer. Vocês que são aí do mundo teológico talvez conheçam o nome Francis Schaeffer. Sim, essa Edith Schaeffer é a esposa dele. Ela vai contar então um pouquinho sobre a sua família, vai ensinar pra gente o que de fato é uma família, ou pelo menos o que deveria ser. Um episódio muito gostoso que a gente gravou, trazendo de novo junto com o nosso quarteto aqui, eu, a Carol, o Paulinho e a Adriana. A gente trouxe o Guilherme e a Marino, que deu um show nesse episódio, viu? Deu um show. Esse livro, que é uma família, a gente mandou no Plano Peixe Grande, no kit de fevereiro de 2020. Então fica o nosso convite para que você conheça o Plano Peixe Grande lá em ictus.com.br e não perca mais esses livros. Aproveite então mais esse áudio do Literário enquanto a gente se prepara para o famoso dia 25 de janeiro, quando nós teremos o Literário dentro do nosso Ictus Podcast também. Vai ser uma delícia trazer esse programa que a gente gosta já há tanto tempo para dentro do nosso podcast. Enquanto isso, fiquem aí com o que foi o Literário número 20, O que é uma Família, de Edith Schaeffer. Irmãos.com. Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com Literário entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com o Guilherme Amarino, que teve a audácia de indicar 2 livros no Clube Ictus, e nós gravamos episódios sobre os 2 livros que ele indicou. Olha isso, o primeiro, hein? Eu não lembro qual que é o outro. Você é aquilo que você ama, foi o outro. Na edição eu coloco a minha resposta. Se eu conseguir um terceiro, eu posso pedir música? Eu sou Guilherme Amarino e eu estou aqui com o Thiago, que é o ermitão digital, a opção beneditina das lives, das redes sociais e de tudo mais. Só ciente. Caramba, muito difícil isso. Mas pelo que eu entendi, eu tô recusando as lives, mas não, eu só não tô sendo convidado mesmo. Ó, gente, se vocês estiverem procurando convidados pra live, encontrem nas redes sociais, Vulgutan, que ele tá disponível. É só o Twitter. No Instagram também você é Vulgutan. Eu sou, mas eu não vejo. Ah, tá. Olá, eu sou o Tan e eu estou aqui com a Adriana, ou a Drica, como eu gosto de dizer, e hoje a gente vai descobrir se ela é mesmo ou não uma escoteira. Olha! Ao infinito e além, olha só. Não é sempre alerta, sempre alerta. O infinito e além é outra pronto, frase. Já caiu por terra a minha máscara. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com a Carol, que descobriu através do capítulo Abrigo no Temporal do livro que o Benjamin ainda vai sofrer muitas enfermidades. Olha só. Eita, boa notícia, Carol. Sofreu copiosamente por 10 dias. Eu sou a Carol e eu tô aqui com o Paulinho, e ele ficou todo chateado que na última não sabia o que falar e Paulinho não sei o que falar. Mentira! Eu sou a Carol e eu tô aqui com o Paulinho, e lendo O que é uma Família, eu vi em alguns exemplos de família e a família de Gaspari com certeza foi uma delas. Olha que lindo. Espero que nas partes boas, né? Olha não só. nas enfermidades, né? Sim. Assim, nas partes boas, mas eu falo que se a gente tivesse um vaso de planta aqui, com certeza nos acessos de fúria o Paulinho jogava no chão. Não, mas isso que você falou, Carol, é verdade. Teve algumas... Olha, só da experiência da gente ter ido na casa deles aquele dia que a gente fez a gravação do podcast, de verdade, assim, várias vezes me veio à mente o que provavelmente é o dia a dia de vocês aí, pelo que a gente pôde acompanhar em uma tarde juntos.
posso falar, naquele primeiro almoço que a gente foi, como eu fiquei impressionada quando a Dri tirou um monte de coisa da bolsa dela pra entreter os meninos. Nossa, eu achei fantástico. A Dri é a Edith Schaefer desse certo, olha aí. Olha só. E a gente tá aqui pra falar sobre o livro que nós lemos nesse mês em parceria com o Clube Ictus. Livro enviado pelo Clube Ictus, indicado pelo Guilherme Amarino, O que é uma família, da Edith Schaefer. A gente confessa que quando recebeu ficou naquela, mais um livro sobre família, mas a gente vai... Não, imagina, foi pior ainda. Quando eu recebi, eu falei, eba, esse vai direto pra venda. Você quer vender o livro. Isso é verdade. Tá vendido, inclusive, já tá reservado, mas a gente pode ler antes de... A Ellen me autorizou a abrir o livro, riscar, e fazer anotações, pro programa. E a gente vai falar sobre esse livro aqui hoje. Eu espero que a gente consiga condensar em um programa, porque o desafio vai ser grande. Muito bom, gente. Olha só que coisa linda a gente ler esse livro da Edith Schaefer. O que é uma família, aqui no meio dessa quarentena, no meio da pandemia. A gente conseguiu pensar um pouquinho mais na nossa realidade de família, ainda mais nesse momento que nós estamos mais ainda envolvidos com a família 24 horas por dia, né? Se você está respeitando o isolamento físico, você está com sua família. A gente está tendo que conviver, né, com as coisas boas e com as dificuldades de se estar o tempo todo em família, mas se debruçar sobre esse livro fez a gente pensar e refletir mais um pouquinho no desafio de sermos uma família, né, esposa? Quando a gente recebeu o livro, igual eu falei, eu não me senti tentada a ler. Primeiro porque eu achei a capa dele ruim. E segundo porque, assim, quando a gente foi casar, eu li vários livros sobre casamento, sobre família e sobre filhos. E aí, quando eu engravidei, eu li mais ainda um monte de livros sobre filhos. Né, esposa? Lemos. Eu digo que eu li um pouquinho mais que você. Você leu mais, mas tudo bem. Aí alguns você fez o resumo pra mim, mas isso, tá bom. Eu li e resumia pra ele. E aí eu li bastante, né? Aí eu peguei e falei pro Gui, eu fiquei intrigada. Eu falei, Gui, por que você indicou esse livro no Clube Ictus? E eu gostaria de ouvir a resposta dele. E assim, porque o Gui é uma pessoa assim, que eu admiro pra caramba, bem antes da criação do Sola, lá na época da igreja. Bem antes da fama, né, gente? Bem antes da fama, mas porque ele lê muito e ele sempre tem muitas boas indicações. Inclusive, eu já até falei no programa, o livro Discípulo Radical eu conheci por causa dele. E aí eu falei, não, acho que o Gui tem alguma coisa boa pra falar sobre o livro. E você lembra o que você respondeu, Gui? Talvez eu não lembre as palavras exatas, porque minha memória é uma droga. Mas eu tava na época de casar também. Esse livro veio em boa hora, a gente tava selecionando esses livros de casamento. Eu já tinha lido vários, então. O livro do Jaime Kemp, que é o famosão. Livro do Quando Dois Pecadores Dizem Sim. Aquele livro do Timothy Keller, né? O Significado do Casamento. E aí veio a propaganda desse livro que tava pra ser lançado na Monergismo. E eu já conhecia, eu sei muito bem quem é o Francis Schaeffer. E conhecia a Edith Schaefer de ouvir falar, de ouvir palestras e tal, por causa de Labrie, né? E aí me interessei. Aí eu fui lendo o livro e é aquela surpresa, né? Aquela surpresa do significado da família, do significado ordinário. Porque até então eu só tinha lido coisas muito espiritualizadas sobre casamento e sobre família. E principalmente sobre como a gente cumpre a nossa missão e glorifica a Deus nas coisas simples. No lavar a louça, no sair com o cachorro pra passear, no passear com as crianças, no ensinar alguma coisa, no ter momentos litúrgicos na família, né? Isso me interessou muito, 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 muito. E eu tava numa época também em que, na minha mente e coração, muitas coisas em relação à família estavam sendo reconciliadas. Na importância dos pais, na importância dos avós, na importância dos momentos, talvez, menos espirituais que a gente passa, né? Nos almoços de família, que muitas vezes a gente não gosta, naquele aniversário daquele tio que é um saco, naquelas saídas que você tem que fazer, que normalmente a gente fala assim, não, isso não tem nada a ver com glorificar a Deus. E a Edith Schaefer trata de tudo isso com uma beleza incrível. Acho que ela traz beleza a esses momentos. E aí eu até falei pro Gui, né? Eu falei, nossa, mas eu já li tanto livro de família, por que eu vou ler esse, né? E aí você falou isso, cara. Eu falei, nossa, que da hora. Você ainda até falou, eu nunca vi nenhum livro que tratou de formas tão práticas dos nossos dia a dia e com tanta beleza sobre o que é a família. Aí eu falei, vou ler então. Então, só pra contextualizar, gente, Edith Schaefer, é difícil, né, a gente não fazer a referência, que ela é esposa do Francis Schaeffer. É importante a gente falar sobre isso, porque
Francis Schaeffer foi um dos maiores teólogos, apologetas do século XX, criador, junto com Edith Schaeffer, do L'Abri, lá na Suíça, né? Que é uma casa onde eles recebem as pessoas para passarem um tempo juntos e estudarem sobre espiritualidade, viverem essa espiritualidade. Na verdade, é a casa deles que eles abriam, que existe lá até hoje. Esse trabalho continua. Inclusive, tem um ministério no Brasil coordenado pelo Guilherme de Carvalho, a esposa dele, Alessandra, que são os nossos Schaeffers no Brasil. O Francis Schaeffer escreveu muitos livros, a Edith Schaeffer também escreveu muitos livros, não tanto quanto ele, mas além de tudo, ela era uma super cristã que vivia isso, recebendo as pessoas na casa dela, cuidava de todos os afazeres da família, era uma super mãe, como a gente pode perceber por esse livro, e ainda tinha tempo de escrever e deixou várias obras escritas. Ela claramente tinha o dom da hospitalidade, né? Sim. Acho que o L'Abri só funcionou por causa dela, né? Imagina, né, cara? Você abrir sua casa pra receber pessoas do mundo inteiro, né? Na verdade, assim, começou de forma muito simples, mas o trabalho teve uma notoriedade muito grande, né? O Schaeffer chegou a dar entrevistas pra revistas internacionais, pra Time, tudo mais, então ele acabou ficando muito famoso e junto com ele sempre tinha a Edith, que era uma mulher que estava com ele, mas também tinha o seu protagonismo em toda essa história. Através dessa obra que ela deixa aqui, O que é uma Família, acredito, através dos outros livros que ela deixou escrito também, a gente consegue se imaginar junto com ela vivendo, porque ela trata de coisas muito do cotidiano e ela fala de detalhes, muitas vezes até passam despercebidos por nós, mas pra pessoa que tem o talento de transformar a vida em histórias, a gente consegue experimentar um pouquinho do que ela tá vivendo, né? E não é de uma forma romântica, né? Não é aquele jeito, a minha vida é perfeita, o meu marido é perfeito, os meus filhos são perfeitos. É de uma forma que realmente, os exemplos que ela dava, os negativos principalmente, tá bom? Eu me vi neles. Esse livro pra mim, ele ficou muito especial. Eu acho que pelo momento que a gente tá vivendo, sim, como vocês falaram, de estar no convívio com a família, longe de outros parentes, né? Como os pais e minhas irmãs, por exemplo. E ao mesmo tempo, eu tô com um filho pequeno, né? O Benjamin tá com 1 ano e 4 meses. Eu já sabia dessa importância, né? Mas eu chorei em muitos capítulos, porque como o meu exemplo, o exemplo do Fernando e o nosso dia a dia é uma coisa tão fundamental na vidinha dele, né? A maioria das coisas são coisas que a gente já sabe, mas como é bom a gente ler livros de vez em quando que falam aquilo que a gente já sabe, mas na prática a gente esquece, né? É igual, sabe aquela série This Is Us? Vocês já viram ela? Eu acho que esse livro é o This Is Us dos livros, sabe? Porque trata com beleza algumas coisas e, tipo, eu sou difícil de chorar em livros, assim, a não ser em livros de história, quando você lê uma narrativa e tal, e você tá envolvido, mas num livro cristão, assim, que tem coisa, eu sou difícil de chorar. Mas esse livro, assim, todos os capítulos tinha aqueles momentos que eu tinha que parar e falar, nossa, olha só que beleza. E normalmente eram nos momentos que ela apresentava a realidade bruta, né? As coisas ruins e tal, e apresentava e dava um significado para aquilo. Porque todos os outros livros, aparentemente, querem criar famílias super-heróis. Famílias que família são... da margarina, né? Comercial de margarina. Exato, parece aquele comercial de TV que tudo é perfeito e tudo funciona, e de repente esse é o ideal. Os pastores pregam isso, os líderes pregam isso, as conferências pregam isso, e cria uma família cercada de perfeição que é tão desconectada da nossa realidade que não toca o ordinário da família comum. E a Edith, ela faz isso. Ela leva redenção aos momentos ruins, ela leva redenção aos momentos assim não tão perfeitos, aos momentos em que alguém chora e alguém é raivoso demais, ou existe uma briga muito egoísta, e ela traz redenção a esses momentos. É muito bonito de ler. Pra mim, o que foi muito louco ler o livro, e assim, depois, conforme eu ia lendo o livro, toda hora eu agradecia o Gui. Ai, que obrigada por ter indicado. E também, aí ele ficava, aí você queria vender. Não, já tá vendido. Verdade, já vendi. Não, só pra explicar, gente, a gente tá se preparando pra mudança. Antes da pandemia estava muito mais adiantado. A gente colocou nossos livros pra vender, compartilhou com um grupo de amigos, e uma amiga nossa falou, eu quero esse livro da Edith. A gente falou, não, beleza, isso vai aí. Direto pra você, né? Sim. Sem contar que você tem ele no Kindle também, Exatamente. né? Depois, na verdade, assim, a gente vendeu antes de saber que ia ter no Kindle. Aí a gente ganhou o Kindle, descobriu que tinha lá, legal, pelo menos assim, a gente não vai perder esse livro. Aí, no fim das contas, ficou combinado que a gente poderia ler e depois entregar pra essa nossa amiga, porque... E tudo isso combinado com o Clube Ictus também, porque eles mandam pra gente e, de uma certa forma, eles são nossos mantenedores também com isso, né?
Mas então, todos os outros livros que eu lia, inclusive até livros de criação de filhos, tem um livro que chama Pastoreando o Coração da Criança, que eu gosto muito, mas Do é muito... Ted Tripp, né? Só que assim, é muito manualzinho, sabe? É muito, se você fizer isso, fizer aquilo, é muito passo a passo, é muito didático, é muito... Exato. Agora, o da Edith Schaefer, ela vai pegando assuntos importantes e super relevantes pra família, muito bem tematizado, e ela vai costurando, ela vai desenhando através de histórias, com aplicações bíblicas, com contextos práticos da vida do dia a dia dela, e tudo isso com uma sutileza muito linda, sabe? Então, tipo, é uma história gostosa que você lê e você encontra princípios inteligentes, bíblicos e práticos. Tem algumas partes que são tão, assim, descritivos que eu até falei pro Paulinho. Falei, nossa, amor, parece que a gente tá lá, tipo, na casa dela, sabe? Sim. Conforme ela vai falando. Ela é uma avó carinhosa, cristã, séria, contando sobre a vida. Mas ela é brava. Os netos. Ela é brava. Mas é falando, filosofando sobre a vida, né? Contando as crônicas da família. E aí a gente vai acompanhando. Então, isso que eu acho delicioso, é realmente acompanhar essa jornada. Inclusive, o que me cativou foi quando eu comecei a ler o livro, e eu sei que a Adri tem uma opinião diferente com relação a isso. Nossa, o capítulo 1, gente, é muito ruim. Quando eu comecei a ler o livro, eu sou Team Dri. Eu me apaixonei pelo livro por causa do primeiro capítulo. Eu falei, caramba. Também. Porque ela passa várias e várias páginas falando sobre uma situação de uma reunião de família. Eles estão reunidos numa praça e dá detalhes sobre o que um tá fazendo, outro tá fazendo. E parece assim, a qualquer hora ela vai começar a falar do assunto. A qualquer hora ela vai começar, mas não começa. E ela vai devagando, e ela vai entrando na casa, e as pessoas chegando e tal. De repente ela tira uma liçãozinha, um parágrafo, uma liçãozinha, depois ela volta pra história. Eu falei, nossa, então, gente, que delícia mas parece isso. conversa de vó, sabe? A minha avó era assim. Minha avó, a gente sentava no fundo, aí ela conversava. Ela falava, não, porque eu assisti aquela novela e falava sobre isso. Sai daí, menino, de cima da árvore, que não sei o que. Aí na novela, o mocinho encontrou, Márcia, tira o bolo do forno. Que era isso o livro. Eu falei, cara... E eu fiquei triste, porque os outros capítulos não foram exatamente, apesar de terem histórias, bastante histórias, mas não seguiram a mesma linha. Isso fica de alerta, se você é daquelas pessoas que desiste do livro porque não gostou do começo, é tipo assistir o Breaking Bad, assim, avança um primeiro, segundo capítulo, porque depois você se vicia. Se não desistir antes, você não chega lá. A experiência que eu tive foi parecida com a do Paulinho, assim, porque eu vi na Edith, no jeito dela contar histórias, e até, desculpa aí se eu não consegui falar até o final. A minha avó, ela faleceu em 2017, justamente quando a gente tava lançando a música do Sola, 126. Então teve um processo, assim, de uma semana bem dolorosa, assim, pra gente, de ir vê-la no hospital. Eu passei os dias e noites lá com ela no hospital e tudo mais, e a minha avó era uma pessoa que trazia pra família essa porção de conexão das escrituras com as coisas ordinárias. Então quantas vezes eu aprendi sobre tenho que cumprir votos que eu fiz, que é algo que o apóstolo Paulo fala, algo que em Provérbios você tem, com a minha avó fazendo bolo de fubá e eu esperando ali, auxiliando ela na cozinha dela. Quantas vezes eu escutei alguma coisa sobre as verdades cristãs, as parábolas e tudo isso durante os almoços de domingo na família, e quantas vezes isso foi importante pra mim. E eu acabei perdendo ela em 2017. Então ler esse livro meio que trouxe memórias ativas de quem ela era e do que ela trouxe pra nossa família como um todo, da união que isso proveu, das vezes que a nossa família se encontra e o quão é importante essa preservação das memórias, né? A capacidade que a gente tem de, à medida que o nosso legado vai continuando, nos filhos, netos e bisnetos, você espalha o evangelho. E, nossa, isso é de uma beleza tão ímpar, que muitas vezes a gente é absorto, né, em rede social, em trabalho e tudo mais, a gente vai deixando as gerações passadas para trás. A gente vai deixando o legado dos nossos pais e avós, simplesmente porque, já passou e tudo mais. Mas esse livro me fez, ter tapas e tapas na cara da importância que a preservação do legado familiar tem na nossa vida, sabe? Tanto na formação do ser humano, né, e acho que no capítulo 4 ela vai falar muito nisso, quanto no abrigo, e é o capítulo seguinte, né, o abrigo no temporal, a garantia da família ser a nossa segurança. Quantas vezes, em momentos de apuro, eu fui abandonado pelos amigos, mas quem tava lá do meu lado? Ou meu irmão, ou meu tio, ou a minha avó, meu avô, sabe? Isso traz uma concepção de vida cristã, assim, pra gente muito, muito significativa, muito significativa. É uma das frases, assim, que eu mais guardo do meu pai, ele sempre disse isso a vida
vida toda eu ouvi dele é que a família é um porto seguro, assim. Eu lembrei muito dessa frase quando eu tava lendo esse capítulo aí da segurança, né? É o quinto, né? O abrigo no temporal. Que, cara, não importa o que aconteça, você tá com a porta aberta pra dentro da sua casa, da sua família, e aqui você vai ganhar segurança. Uma coisa que me bateu muito forte no livro e que eu fiquei assim, caramba, eu preciso parar de ler agora, deitar na rede, olhar pro céu e respirar fundo, é que às vezes a gente entra no modo automático de criação de filhos, no modo automático de relacionamento com o esposo, de relacionamento com os pais, tios e avós, e a gente às vezes esquece do tanto que isso deveria ser prioritário nas nossas vidas. E aí o livro, pra mim, foi muito claro isso na formação das bases nucleares familiares, principalmente aqui, o núcleo mais interno que somos nós, né, pai, mãe e os filhos, e depois estendendo isso pros tios e avós e parentes, de como a formação e a solidificação desses laços, biblicamente falando, de também características idôneas, de bom caráter, de serem realmente sal e luz na sua definição bíblica, do tanto que isso transforma uma sociedade. E que se a gente tivesse a noção dessa importância, a gente daria muito mais prioridade. E pra mim o livro é muito legal, porque muitos questionamentos, eu não sei se a Carol já passou por isso, mas assim, de às vezes eu me olhar no espelho, tá certo que eu sou esposa, eu também trabalho, faço home office e tal, as coisas, mas às vezes eu olho e falo, cara, eu sou só uma mãe, eu sou só uma dona de casa. E aí ela terminava sempre assim, você é uma dona de casa? Não, você é uma curadora de memórias. Você é apenas uma mãe? Não, você é uma pessoa que mantém a criatividade da sua família. E aí eu falava, cara, que da hora. Então às vezes a gente esquece dessa importância gigante que tem na formação tanto da família, mas não só da família. Eu sei que o livro chama O que é uma família e talvez em alguns aspectos a Edith Schaefer ela deixou isso até mais sutil do que tão escancarado, mas pra mim isso aqui é tipo como se fosse um manual e um mandamento de como você ser cristão e você extrapolar todos os ensinamentos em todas as esferas que você se encontra, e aí isso faz uma diferença muito grande na sociedade. Isso é muito Labrie mesmo, né? A proposta do Labrie é essa, extrapolar a vida cristã para todos os ambientes da sociedade, para todos os ambientes da sua vida, assim, de você entender que você levantar de manhã, que você tomar seu café da manhã, de você se arrumar para ir pro trabalho, tudo isso faz parte da sua vida cristã, inclusive a sua vida em família, o seu relacionamento uns com os outros, está tudo dentro da esfera cristã da nossa vida, né? Então, mas é que é de uma sensibilidade e é uma linha muito tênue, porque assim, é a gente encarar o ordinário, mas com prioridade, entendeu? Então assim, não é que eu tenho que... Ah, mas isso é óbvio, é lógico que eu tenho que ser cristão a hora que eu acordo, que eu tomo café da manhã, a hora que eu ensino meus filhos e tal, mas é de você ter isso como prioridade, e isso dói meu coração. Todas as vezes que eu falo, eu já tive essas discussões com outras pessoas, e eu falo de verdade, que a gente cria os nossos filhos pro mundo mesmo, pra fora, sabe? Algumas pessoas falaram assim, eu lembro quando eu tava grávida do Daniel, eu acho que eu já falei isso em algum programa, e a pessoa falou assim, nossa, mas você é corajosa, hein? Nesse mundo tão terrível, você é grávida do segundo filho? Eu não tenho coragem de trazer uma criança pra esse mundo podre. Daí eu falei, não, mas é justamente por isso que eu tô grávida, porque eu quero ensinar meus filhos pra que eles façam diferença nesse mundo podre, entendeu? E... A palavra que me veio muito à mente ao ler esse livro, é uma palavra que tá na moda, até clichê já, de tanto que a gente usa, mas que eu acho que descreve bem o que ela tá querendo passar nas intenções dela, que é a intencionalidade. É o que a Adri falou, de pegar o que é ordinário, que muitas vezes tá no nosso piloto automático, e pensar como que a gente pode alterar essa realidade para que ela tenha mais significado, e não seja somente algo que a gente faz só por fazer e vive só por viver, porque está no piloto automático, né? Então isso exige muita preparação também, e exige muita intenção em fazer aquilo, de não deixar só no piloto automático, porque tem aquele instinto, né, que se diz, né, o instinto materno, o instinto paterno, aquelas coisas que a gente já vai aprendendo de geração para geração e vai só repetindo, mas tem também a questão de nós sermos intencionais naquilo que a gente faz dentro da nossa família, para que não seja só uma mera repetição de coisas que a gente sempre viu fazer, né? Eu tava lendo o livro e passou um trecho, eu tô com dois filhos em casa, né? O Lucas tá com 10 anos e o Daniel tá com 3, e agora eles estão brincando muito, assim, até por estar o tempo todo em casa. E brigam muito, porque são dois meninos e é o Tom e Jerry, né? Eu falo, os dois. E aí, como o Lucas tem mais maturidade pela idade dele, eu chamei ele e falei, filho, vem ouvir esse trecho aqui que o papai leu. E aí a Edith tá falando sobre o tempo que a gente gasta brigando, falando sobre as crianças brigando, tudo, e ela diz o seguinte no capítulo sobre o equilíbrio: não desperdice esta hora, não desperdice
desperdice hoje. Pare de brigar por um minuto e pense. Você está ficando mais velho a cada dia e não vai mais ter 4 anos com uma irmã de 8 e uma irmãzinha pequenina por muito mais tempo. Pense no que pode fazer agora, nessa combinação que não vai poder fazer daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, até mesmo no ano que vem. Então faça isso. Você não vai mais ter 15 anos com uma irmã de 11, uma irmã de 7 e um novo irmãozinho bebê por muito mais tempo. Pense, o que este verão tem para você e o que tem hoje para você fazer que não vai mais ser possível daqui a 5 anos, 2 anos, na semana que vem. Pense no que você gostaria de ter tirado tempo para fazer. Tenha prazer um no outro. Agora, um dia, tudo que você consegue fazer hoje ou nessa semana será apenas uma lembrança. Que seja uma lembrança boa o que você fez. Não tempo perdido em briguinhas bobas. E se tivermos de nos mudar, o que você faria primeiro? O que você gosta desse quintal, dessa casa, desses livros que se tudo mais fosse tirado, você iria querer apenas por mais uma hora? Faça de conta que esse é seu último dia para estarmos juntos nessa casa. E pense no que iria querer brincar ou olhar juntos. Não desperdice o seu agora. E aí, assim, eu falei com o Lucas, falei um pouco da minha experiência de ensino médio e faculdade, que eu tinha muito certo na minha cabeça de que eram momentos mágicos na minha vida e que eu tinha que aproveitar cada minuto da vida ali. E, de fato, eu aproveitei, assim, dentro do que um cristão deve fazer, né? Mas eu aproveitei muito cada minuto. Eu falei, filho, que você lá na frente olhe pra trás com saudade daquilo que você fez, porque você decidiu fazer e porque foi muito bom. Não com aquele arrependimento de que, puxa, eu devia ter feito isso e não fiz. Porque a oportunidade é um trem que passa e você embarca ou não embarca. É, carpe diem, né? É, carpe Só tem cuidado uma com o carpe diem. na minha... então, vai cuidar. Dentro do Deus aí. E aí foi muito legal, porque deu uns 10 minutos, eu vi o Lucas ajoelhado no chão, abraçando o Daniel de 3, falando, Dani, eu amo muito você, viu? E aí abraçando ele. Nossa, cara, é impactante. E falando agora, eu fiquei imaginando vocês aí, o Adri e o Paulinho, que vão passar por uma situação de sair de casa e hoje é o último dia, se a gente tivesse mais um dia, como vai estar o coração de vocês, né? Para, gente, não fala isso agora não. Senão eu não consigo continuar. Mas assim, só pra vocês verem o que é esse livro, assim. Ele é esse misto de emoções, alegria, tristeza, dor, tudo junto o tempo todo. É uma delícia ler ele. Então, eu fiz várias anotações no livro, várias post-its e tal. Anotei no Kindle, anotei no físico, então tá uma confusão. Mas assim, eu queria passar para as pessoas que estão nos ouvindo um pouco sobre quais são os aspectos práticos que ela aborda. Daí ela fala que no capítulo 1 ela fala sobre o mobile de vida sempre em mudança, de que a família é um mobile de vida. Eu não vou explicar todos os capítulos, mas só para as pessoas entenderem. Mas a ideia é que cada capítulo tá falando, a família é isso, né? Isso. O que é uma família? Começa com a pergunta, né? E cada capítulo responde um aspecto do que é a família. Do que é a família. Aí o segundo fala um ambiente ecologicamente equilibrado. O terceiro fala o nascedouro da criatividade. E o terceiro eu quero muito fazer um podcast só sobre criatividade, amor. Olha só. De como os pais são responsáveis pela criatividade dos filhos, né? Não, porque isso, gente, é uma coisa que sempre me preocupou. Sempre. Desde quando eu engravidei do André, do nosso primeiro filho, eu assisti um TED sobre criatividade, porque assim, a gente sempre ouve falar que as crianças nascem com o lúdico, nascem criativas e elas vão perdendo com o tempo, tanto por conta da formação em casa, quanto pelo murro que toma da vida lá fora. Bem Pequeno Príncipe, né? Então, uma vez, eu até falei, né, que uma vez eu fiquei muito brava com uma senhora, ela chegou pra mim, nossa, Adri, você é tão criativa, parece até uma criança que não cresceu. Daí eu fiquei tão brava, eu falei, meu Deus, ela tá achando que eu sou imatura? Então, eu já falei isso uma vez. Vou daí mostrar a língua pra ela, né? De mal, Nunca mais falei com ela até hoje. E aí daí depois eu contei isso num grupo que eu faço parte de comunicação. E eles falaram, não, Andri, mas ela tava te elogiando. Eu falei, que bom. E é isso uma coisa que sempre me preocupou, né? A questão de você manter a criatividade e o lúdico na cabeça das crianças. E aí o próximo capítulo é Centro de Informação de Relacionamentos Humanos, que uau, também. Nossa, eu até peguei um trecho e coloquei num grupo que a gente faz parte. Aí eu falei, não, gente, essa parte é sensacional. Aí tem o capítulo 5 que fala do abrigo no temporal. Nesse capítulo 5, ela dá tantos detalhes
de cuidados físicos e das crianças quando se machucam, algum membro da família. Febre que molha o corpo, você tem que tirar e colocar um pijaminha quentinho. Ela dá dicas medicinais mesmo, assim, né? Dicas médicas de cuidado. Eu, como farmacêutica, eu amei todas, né? Aí ela é muito aquela avó que tem a receita da família mesmo, né? Muito! O chá não, a arnica que você passa não sei onde pra curar não sei o quê. Até o tratamento de idosos, de cama, que você precisa dar como que dá um banho numa pessoa na cama, quantas toalhas você traz, umas coisas meio... Pode cansar um pouquinho, tá? Pode cansar um pouquinho esse capítulo, mas se você tiver paciência, vale a pena. Você vira um técnico em enfermagem depois. Esse capítulo já dá um meio caminho pra sua formação. Mas, gente, é muito importante na família você ser, no mínimo, um subtécnico de enfermagem. Porque, assim, cara, aqui eu já cuidei de perna quebrada. É que eu sou farmacêutica e daí os outros falam, você é a Adri tem a formação na área de saúde. Eu já fiz ponto falso, injeções em casa, já cuidei de perna quebrada, tudo. Então... Eu passava num médico que ele falava que toda mãe cursou até o 5º ano de medicina, só não fez residência. Mas aqui em casa... Não, e todos os lugares que a gente tá, né, amor? Eu virei meio que a enfermeira... A fornecedora de remédios também, né? A fornecedora de medicamentos, sério, tudo quanto é lugar. E aí tem um capítulo que fala sobre a transmissão perpétua da verdade, que isso é muito legal, que tem muito a ver com Deuteronômio 6, né? E você entender, quando você lê a Bíblia e vê o povo de Israel, né? Cara, mas por que o povo de Israel vai crescendo e vai esquecendo quem é Deus? Mas é porque essa transmissão não foi passada corretamente, né? E aí fala também sobre uma unidade econômica, aí fala sobre a família, o controle educacional. Homeschooling, Andrei, homeschooling. Calma que eu vou voltar no capítulo 8. Você vai voltar todos? Eu não tô entendendo, você tá lendo o sumário por quê? Aí o capítulo 9 fala sobre o Museu de Memórias, o 10, uma porta com dobradiças e tranca, e o 11º e último capítulo fala sobre equilíbrio. Não, só para as pessoas que estão nos ouvindo entender quais são os temas que abordam o livro. Eu gostei muito do Museu de Memórias, que tem muito a ver comigo. Muito. Gente, uma das coisas que eu acho que, por vezes, as pessoas vão olhar assim, nossa, mas é um livro só prático, mas é um livro que não aborda tantos aspectos teológicos, tá? O pessoal pode ter preconceito com esse tipo de coisa, quem for ler, né, ou quem tá ouvindo o podcast e tudo mais, e às vezes a gente perde essa concepção de reverência bíblica. E o Schaeffer, a Edith, tanto o Francis também, eles têm uma reverência com a literalidade da Bíblia muito grande. Se você olhar no apóstolo Paulo, na primeira carta a Timóteo, né, capítulo 5, versículo 8, fala assim, se alguém não tem cuidado com os seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Ela usa isso no livro, né? Ela usa. E olha só o peso que tem, cara. A pessoa que não cuida da sua família, não se importa com isso e pensa assim, não, a dimensão familiar é melhor eu servir dentro da igreja, é melhor eu ser missionário em algum lugar. São coisas muito boas. Mas se você faz essas coisas e não cuida dos seus, da sua casa, a consequência, o apóstolo Paulo falando, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então esse livro não é só importante. Esse livro é crucial, que nem a Adri falou. Ele é como ser cristão. E as pessoas tendem a fazer aquela dicotomia, até pelas palavras de Jesus, de que, você tem que me colocar na frente, se você não aborrece a sua família, antes de mim, você não pode me seguir. Ela aborda um trechinho disso, e aí tem um parágrafo que, assim, foi a primeira vez que eu vi isso escrito. Ela diz assim, deve haver equilíbrio entre colocar o Senhor em primeiro lugar, segundo o reconhecimento da outra pessoa, e colocar o Senhor em primeiro lugar ao conceder o primeiro lugar à família. A família é dividida porque o marido ou a mulher, ou os dois, põem em primeiro lugar o Senhor, em algum tipo de trabalho cristão, a ponto de os filhos jamais virem primeiro e o relacionamento do casal nunca ser o mais importante, não será colocar o Senhor em primeiro lugar. Ele nos deu a responsabilidade de cuidar de forma contínua da união da vida da família. E, assim, é muito difícil dizer isso diante daquele outro versículo. Aí ela vai interagir com aquele versículo que diz que não, tem que me aborrecer o pai e a mãe, eu tenho que ter Deus na frente e entender a coisa da perspectiva que eu considero correta. E o que eu acho muito legal é que em vários momentos ela fala que é impossível você construir uma família perfeita, que é impossível você instruir perfeitamente os seus filhos e que é impossível você ter o perfeito como atingível. Porque nós somos seres humanos falhos e que nós não atingimos a perfeição, mas que esse deve ser o nosso alvo. E que é importante isso e que a gente tem que buscar e tem que ser prioritário. É importante que não é uma fórmula de sucesso, né? Ela não tá dizendo assim, faça isso e vai estar tudo certo. Mesmo porque ela tem um exemplo dentro da casa dela de alguém que, assim, não seguiu exatamente
basicamente as mesmas crenças dela, que é o único filho homem que eles tiveram, né? O Frank. A gente tem que pensar que tudo isso que a Edith tá falando no livro é um ideal a ser seguido, e ela é bem clara no que a Adri acabou de falar, inclusive, né? Tipo, não é a perfeição que a gente espera, e a família tá sujeita a os fios se quebrarem. A família tá sujeita a coisas serem de uma maneira talvez até horrorosa. E isso ainda assim tá debaixo da soberania de Deus, e ainda assim é algo que Deus usa para nos ensinar, né? A família Schaeffer, ela foi muito exposta. O Francis Schaeffer, depois da morte dele, né, meio que colocou o legado todo, foi naturalmente pro Frank, que era o filho dele, que acompanhou. O Frank teve problemas pessoais, o Frank teve diversos problemas emocionais e tudo mais. A produção da Edith Schaeffer gerou uma família perfeita? Não. O filho deles, ele se diz, ele não acredita em Deus, participa de uma igreja, inclusive tem a palestra dele, né, que é porque eu sou um ateísta que acredita em Deus. Então ele é todo confuso teologicamente e tudo mais. Mas uma coisa que ele fala sempre, até hoje, por mais que ele tenha a fé que ele tem, várias crises, etc., é que a mãe dele ajudou ele a entender os aspectos de beleza na realidade. Como isso se conecta com a preocupação com hospitalidade, com você fazer bem ao outro, com tratar bem a família, tudo mais. A gente tem controle das nossas ações, mas a gente não tem controle do resultado. Mas a gente tem que partir por princípio de que nós temos que fazer essas ações. Esperando o resultado, né? Esperando o resultado. E é interessante que ela fecha o livro falando que isso não é uma fórmula, porque Deus é um Deus de criatividade, é um Deus de diversidade. O nosso Deus é de diversidade. Então, cada um vai encontrar o seu jeito de passar esses princípios. E aí, eu até queria ler aqui um trechinho, quando ela fala que as famílias são responsáveis por ser centro de formação de relacionamentos humanos. Se as famílias fossem, ainda que parcialmente, o que deveriam ser, espalhadas por todo o mundo, elas constituiriam um centro bastante eficientes para a formação de bons relacionamentos humanos. O propósito de restaurar as famílias que se perpetuam por meio da união entre suas gerações consiste no propósito de fazer algo fundamental sobre a problemática das relações humanas. A solução para brigas, discussões, diferenças de opinião, grosserias proferidas por outra pessoa, tratamentos injustos, atos de egoísmo, desdém para com os direitos de outra pessoa, não consiste em se separar e procurar outros seres humanos com quem viver, mas se deve reiterar a necessidade de compreensão e procurar encontrar soluções possíveis, mesmo que não sejam perfeitas. Alguém deve ser desafiado a orar ou planejar algo realmente lindo como surpresa, mesmo antes de a situação desagradável chegar ao fim. Então, cara, é um núcleo de relacionamento, aquela família que entendeu o seu propósito de ser uma ponte, de ser um canal de relacionamento como um pacificador, ela vai tentar, através da sua criatividade, de toda a sua bagagem construída dentro da família, sua bagagem construída através do conhecimento da palavra de Deus também, de ser essa ponte de resposta para acabar conflitos, com palavras grosseiras, na diversidade de opiniões. Olha que coisa mais atual! E o livro foi escrito, sei lá, em 1975, né? 75, Como que pode, cara? E eu achei legal assim que ela usa um exemplo bíblico maravilhoso, e é uma das minhas histórias favoritas, que é a história de Timóteo, né? Que fala tanto da fé da mãe dele, da avó. E eu sempre me pergunto, né? Por que não fala do pai do Timóteo e só fala da mãe, da avó? E como elas tiveram esse peso, né? Na vida ministerial dele, do menino Timóteo para depois o homem Timóteo. Então a gente vê que esse negócio da família, óbvio, é bíblico, né? Mas é uma coisa que foi realmente planejada por Deus. Só de pensar assim, dá vontade realmente de chorar, porque como a gente ainda tem um caminho árduo aí pela frente para deixar o mínimo, né, de um bom exemplo para os nossos filhos. Eu, quando a gente teve o nosso chá de casamento, né, teve chá de panela da Isabela e teve esse chá que é pros dois e tal, que eu acabei convidando o meu lado da família, conta da gente ser de cidades separadas, né, muito distante uma da outra. Foi um chá lá na cidade da Isabela e um chá na minha cidade voltado para minha família, né. E aí, no final do chá, a gente teve a oportunidade de agradecer a todos e tal, e eu li um dos trechos desse livro, o trecho do finalzinho. E a minha família, ela, assim, teve vários altos e baixos. A minha família teve momentos em que estava muito separada, teve momentos que aconteceram coisas com a família, que os tios e tias se juntaram, os primos se reviram, teve momentos que cada um foi para um canto, teve briga, teve vários acontecimentos que acredito que cada família tem
desses, né? E é uma família que, no núcleo nosso, tiveram avós que sustentaram uma fé cristã. E por vários motivos, alguns resolveram não seguir e tudo mais. E eu tive a oportunidade de ler esse trecho que eu vou ler agora, que é justamente no final do livro, que é assim: a família é o mobile unidos por fios invisíveis delicados, fios que de início quebram-se com facilidade, mas que vão se fortalecendo com o passar dos anos, às vezes correndo perigo de se desgastar até os limites, mas fortalecidos de novo com cuidados especiais. Uma família misturada, equilibrada, crescente em mudanças, nunca estática, que se mexe com um sopro de vento. Bebês, filhos, jovens, mães, pais, avós, tias e tios, seguros em uma estrutura equilibrada pelos fios invisíveis do amor, de memórias, confiança, lealdade, compaixão, bondade, proferindo em honra um ao outro, dependendo de um do outro, olhando um para o outro para obter ajuda, fornecer auxílio, auxiliando o outro a se levantar, suportando pacientemente um pouco mais as faltas uns dos outros, cada um compreendendo um pouco mais o outro, com o amor que tudo espera, tudo suporta, sem jamais falhar. Continuidade, finos fios invisíveis que se transformam em metal fino e invisível que suporta grandes pesos e dá liberdade de movimento. Uma família, saber sempre que, se um fio se desgastar e ficar penso, temos a ajuda do especialista, o pai, de quem toma o nome toda a família no céu e na terra. Uau! Cara, é muito lindo isso mesmo. Um minuto de silêncio pro final desse livro. Esse é o tipo de livro que daria pra fazer um programa pra cada capítulo e assim, sobraria assunto. Daria pra fazer igual o Bibotal que tá fazendo com a Igreja Centrada lá, um episódio pra cada capítulo. Mas assim, tem um livro pra você ler aqui. Eu acho que vale muito mais a pena você investir, ir atrás do livro e separar um tempo pra poder ler e degustar com o tempo. Mais do que um mês, eu diria até, né? Porque por termos apenas um mês pra ler o livro, eu acho que até foi corrido o jeito que a gente leu, pelo menos que eu li, pensando que eu poderia ter gastado até mais tempo em cada capítulo para degustar melhor. Então, se você tiver esse tempo e durante os 2-3 meses puder investir para ler esse livro, vale a pena. Vai ter coisas, gente, não estamos dizendo que é unanimidade. Pode existir muitas coisas que você vai discordar dentro dele. Tem coisinhas, assim, que já até podem ser ultrapassadas, principalmente no cuidado da saúde, né? Já se passaram aí 30 anos, pelo menos, né? 35. Ela morreu com 98 anos em 2013. Em 2013, né? Exato. Então, ela não escreveu com 97, né? Então... Não, e ela já escreveu sendo vó, em 75. Imagina quanto tempo ela não foi vó, bisavó e tal, né? E o Francis Schaeffer morreu bem antes, acho que ele morreu em 80 e alguma coisa, né? 84, 85. E morreu velho também, né? Morreu bem. Resumindo, não vai tirar receitinha pra cuidar da sua saúde, né? Exatamente. Pode ter coisa que você vai discordar, mas a essência do livro realmente é sensacional, vale muito a pena se debruçar sobre ele aí. E muito obrigado, Gui e Clube Ictus, por enviar ele pra gente agora, que ele abençoe a Ellen, que vai receber esse livro agora todo anotado pela Adri. Sim, eu vou tirar os post-its. Notas do editor já. Notas. Muito bom, gente. Esse foi o nosso episódio do Literário desse mês. E a gente ainda não decidiu o próximo livro, porque, assim, não que o Clube Ictus esteja atrasado, mas a gente grava... Não vamos falar aqui que tá atrasado. Não, tá chegando na hora. Mas a gente grava a cada 4 semanas e o mês tem um pouquinho mais do que 4 semanas. Eu recebi a notificação de que ele está a caminho, mas ainda não chegou. Então vamos esperar chegar o Clube Ictus desse mês pra gente decidir. A gente coloca no Instagram qual o livro que a gente vai ler já nesta semana e também fala no próximo episódio do podcast irmãos.com pra você acompanhar e ler com a gente. Paulinho, tá dizendo que entregou aí pra vocês, viu? É mesmo? Veja aí, abre o celular. O Correios tá aqui. Entrega efetuada às 14h42. Durante a nossa gravação, né, filho? Não tem como. Mas é isso aí, gente. Não esqueça, se você ainda não conhece, clubeictus.com.br, ouçam os podcasts do Ictus, Ictus Podcast. Ache em todas as plataformas de podcast, também em irmãos.com. E se você for assinar, use... O pessoal geralmente não usa porque não quer o desconto. Ninguém quer 10% de desconto. Mas usa o código promocional IRMÃOS para ter 10% de desconto na primeira mensalidade e receber todo mês livros selecionados, tanto no Clube Ictus quanto no Clubinho Ictus, de acordo com a idade do seu filho, para você ter leituras incríveis aí em família, principalmente nesse tempo de quarentena, né? A gente tem que aproveitar bastante esse tempo para ler bastante. E olha, eu queria agradecer de novo o Gui por ter
ter me apresentado a Edith Schaefer, que eu não conhecia, e agora eu quero ler o segundo livro dela, do casamento, que eu não sei o nome. Esse livro chama Celebração do Matrimônio. Esse livro aí também tem as ideias, assim, que pode gerar cabelos em pé em algumas mulheres, do coisa. Mas a Isabela leu o livro, eu li depois dela, e ela que recomendou pra mim. Ela leu durante o nosso noivado. Ela adorou o livro. E é muito prático também. É tipo algumas coisas muito parecidas com o que é uma família. Olha, eu vou perguntar pra ela então. Vou falar, Isa, por que a gente deve ler esse livro? Aí vai convencer, a gente vai ter que fazer um podcast sobre isso. Vai dar trabalho. Obrigado, pessoal. Muito bom estar aqui de novo. É uma parceria assim, dada por Deus pra gente aqui do Ictus. E conheçam mesmo o nosso podcast. Dá uma chance lá pra gente. Segue a gente no Twitter, que é só isso que eu sigo mesmo, @vulgutan sou eu, e se você seguir vai ter o link pra todos os participantes aqui desse podcast lá num dos meus posts. E ó, isso aqui não é uma live, mas eu gostaria de pedir pro Guilherme Marino terminar tocando uma música pra gente. Cada vida melhor, uma família.